Ó Senhor, vamos aproveitar o nosso tempo. Abra a sua Bíblia em primeira carta aos Coríntios. Nós vamos tentar ser o mais breve possível, que hoje há muito que fazer depois da ministração da palavra e a celebração da ceia. Então nós vamos tentar ser o mais breve possível. Hoje estivemos em Santo André, eu e o diácono Miranda, realizando mais um batismo nas águas. Sabe por que nós realizamos batismo hoje? Porque podia acabar o frio e aí não tem graça fazer batismo. Quando nós chegamos lá, estava com 14 graus. Mas o batismo foi feito em nome de Jesus. E não somos só nós corajosos. Assim que nós estávamos terminando, chegou mais uma igreja. Eu falei, então tem mais gente com fé na terra. Maravilha. E assim então, queremos dizer aos irmãos que o mês passado foi feito 3 batismos. Um em Três Lagoas, que nós estivemos presentes. Outro em Nova Granada, Santa Fé do Sul, e esse mês, então, um batismo realizado em nome de Jesus. Virão muitos outros que serão programados e devemos orar, porque a igreja cresce, mas para provar o crescimento verdadeiro na igreja é com almas convertidas e que se preparam para descer as águas batismais. Esse crescimento é melhor. Todo crescimento é bom, mas com salvação de almas, pessoas regeneradas e que são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse crescimento é melhor. Como você já está com a Bíblia aberta, nós vamos ler capítulo 11, versículo 17 em diante. Mesmo que o texto tem 17 versículos, mas nós vamos meditar realmente sobre a ceia do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto,
Qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. Pode sentar. Irmãos, já é sabido por todos que a ceia é uma reunião que relembra a morte do Senhor. E não há como nós não lembrarmos da morte do Senhor na ceia. Porque o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, nos seus ensinamentos e na sua exposição, no que se diz ceia, ele fala: fazei isto em memória de mim. Então, quando nós participamos da ceia, então falamos assim, então nós vamos ficar tristes, porque fala que Jesus morreu. A Bíblia não diz que a ceia é uma reunião que deve ser celebrada com um ar de tristeza, de vencido. Pelo contrário, é com um clima alegre, com um semblante de homens e mulheres vencedores em nome de Jesus. Porque nós somos vencedores, e não somente vencedor, nós somos, a Bíblia nos fala, um pouco mais de vencedor. Então nós não somos aquele que só vence, nós somos aquele que ultrapassa o vencedor. Chegamos até o final para receber a coroa de vida que o justo juiz nos dará. Então na ceia do Senhor, aqui, esse texto, quando você lê e você então medita propriamente no texto, então você vê que Paulo estava fazendo uma exposição e você entende que tratava-se de duas ceias. A ceia que era dos Coríntios e a ceia que era a ceia do Senhor. A ceia dos Coríntios, então, era do povo que estava em Corinto, que fazia, então, a ceia dele, a ceia própria dele. E outros, e depois fala, então, da ceia do Senhor. E Paulo, então, queria dizer o seguinte: quando vocês se reunirem, vocês tomem cuidado, porque vocês podem participar da ceia sua, de vocês, e vocês acham ou confundem que é a ceia do Senhor. A ceia de vocês é o que está acontecendo aqui, Paulo diz. Está acontecendo aqui. Uns comem mais e têm mais abastança, e outros comem menos. Então, ele quer dizer que era uma ceia que cada um trazia porção, e havia uns que comiam muito, trazia uma porção muito grande, enquanto havia pessoas que não tinham condições de trazer uma ceia maior, trazia então algo menos. E aí ele diz assim: uns comem muito e outros até se embriagava. Então o povo de Corinto, quando você medita na palavra de Deus, a igreja de Corinto, muito embora era a igreja que tinha os dons espirituais, os 9 dons espirituais, era uma igreja de um povo muito problemático.
E Paulo, então, ele exorta que a igreja tivesse muito cuidado quando viesse para a ceia do Senhor, para não pensar que a ceia do Senhor era uma ceia de porção desproporcionalizada. A ceia do Senhor é uma ceia que há uma proporção a todos iguais. Todos participam do pão, como o corpo de Jesus. Todos participam do cálice, como o sangue de Jesus. Todos têm o mesmo direito, todos então, na simbologia, para nós então, fazer menção do corpo do Senhor, é todos igual ou iguais. Então não há dissensão ou diferença entre um e outro. Então não há na ceia do Senhor, para ser o Senhor como corpo de Cristo, quem é mais rico ou menos rico. Não, não tem. Todos são iguais e o Senhor Jesus se dividiu. Ele diz assim: meu corpo que é partido por vós. Então o corpo de Jesus, Jesus então fala antecipadamente, ele fala da sua morte. E ele, como alimento, seria distribuído. Esse partir significa a simbologia. Ele partiu o pão, tomou o pão, e aí então seria assim: a minha vida, meu ministério, o meu corpo é partido, é distribuído. Então Jesus, ele é distribuído para nós uma proporção, conforme nós temos entendido pela palavra, ou na palavra de Deus, que ele então nos alimenta. Na ceia do Senhor, todos se alimentam do pão que é o corpo de Jesus. Todos então alimentam-se do cálice que é o sangue de Jesus. Então é uma reunião que nós devemos participar dela, não com um semblante de tristeza, de pessoas que não venceram, com determinada dificuldade, inclusive quanto à comunhão, quanto o bem-estar. Nós, como corpo de Jesus, sentimos bem estarmos na igreja do Senhor, nosso Deus. Por isso, então, na ceia do Senhor, ela é também uma reunião que é programada. Não é uma reunião de surpresa. Pode até haver, mas não é. Sempre o pastor, ele tem dentro da programação, ele tem o dia que a igreja é avisada para que a igreja venha para participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Vem preparado, como vocês hoje se prepararam. Vocês vêm então contente, alegre, dizendo assim: hoje eu vou à igreja para participar da ceia do Senhor. Não é a ceia do pastor, ceia do presbítero, ceia do bispo, ceia do apóstolo, não. A ceia é do Senhor. Todos têm direito de participar da ceia do Senhor. Todos que enquadram dentro da palavra, que foram lavados, comprados pelo sangue de Jesus, têm o direito de participar, alimentar. Então nós não vamos dizer assim: quem vai tomar, levante a mão, quem não vai tomar e por que não vai tomar. Não é nada que isso devamos estar preocupados. Não devemos estar preocupados, porque cada um, Paulo falou assim: cada um examine a si próprio. Então cada um deve fazer o exame a si próprio. O pastor, ele pode estar preocupado com A, B, C, D, e investir muito nessa área, até mesmo particularmente em casos isolados aqui e acolá. Mas quando é a ceia do Senhor, ele expõe a palavra, fala a palavra, anuncia a palavra, e aí então ele manda servir o pão e servir o cálice. Porque antes ele falou: examine-se cada um a si mesmo. Esse examinar a cada um a si mesmo significa, Paulo falando assim: você examina a si mesmo, porque você não pode mentir para você. Eu posso mentir para outra pessoa, mas eu não posso mentir para mim. Duas coisas que nós podemos pensar para dois
que a mentira não tem jeito de ser mentira. Eu mentir para mim e eu então achar que aquilo é verdade. Então eu estou mentindo para mim e aí eu falo, não, mas é mentira, mas é verdade. Ou para Deus. Não tem como. Então nós devemos olhar nessa situação. Se nós temos algum problema, que todo mundo tem, não há ninguém que seja imune para dizer assim, não me afeta isso, não me afeta aquilo. Paulo diz assim, ninguém é perfeito, todos pecam. Peca em pensamento, em ação, em ato e em palavras. Então nós precisamos entender que nós precisamos vigiar, continuar vigiando, para que nós possamos estar em retidão, moldado pelo Espírito, pela palavra, pela luz, pela espada do Espírito, que nos conserta, nos alinha e ponha-nos à direção do lar celestial. Então, o Paulo falou assim, examine você. Você então sabe se você está apto, se você pode participar. Porque se você comer e beber ou participar indignamente, só você sabe, você é culpado. Porque você é responsável por aquilo que você está então mentindo para você e não assumindo a verdade. Aí então alguém fala assim, mas como que eu faço, apóstolo? Você tem que confessar suas culpas, seus pecados, suas faltas a Deus. Errei, conserta com Deus. Falhou, conserta com Deus. Há muitas coisas que são coisas pequenas e nós precisamos consertar. Muitas vezes consertar, fazer conserto com um irmão, com a irmã. E aí quando nós fazemos esse conserto, aí então nós ficamos então leve, e aí a gente se sente seguro para tomar ou participar da ceia do Senhor. Então, com a palavra que nós estamos expondo, nós não queremos passar essa palavra para que você tome a ceia tremendo, com medo, não. Filhinhos, disse João, não pequeis. Mas porventura, se pecar, lembre-se que temos um advogado, Jesus Cristo, que Ele é advogado, advogando a nossa causa, que ninguém podia advogar, Ele advoga. E se nós andarmos, disse João, na luz como Deus na luz está, e se nós tivermos comunhão um com o outro, o sangue de Jesus, o Filho amado de Deus, nos purifica de todos os pecados. Então, meus irmãos, nós não devemos tomar a ceia com medo, nós devemos estar livre para participar da mesa do Senhor. Essa mesa é do Senhor. E quando nós então chegamos nesse dia dessa reunião, a gente aproveita essa liberdade, essa leveza que a palavra faz nós sentimos, essa leveza, essa limpagem, esse perdão, essa graça gloriosa. A graça do Senhor nos satisfaz, nos dá liberdade, nos deixa então livre para adorar e entrarmos no trono da graça e participar da ceia do Senhor. Então, meus caros irmãos, Paulo então fala de muitas formas, e essa palavra é uma palavra que ela é uma palavra doutrinária. Ela fala algo que doutrina-nos no que se diz corpo de Jesus. Somos um corpo, Jesus o cabeça, e nós então somos corpo, e o corpo que tem cabeça como Jesus, ele anda, ele vive, ele age muito bem, porque é comandado pelo cabeça que é Jesus. Maravilha. Então a igreja é o corpo de Jesus. Então, meus amados irmãos, aí Paulo vai falando
e de muitas coisas que ele nos desperta, ele fala assim: por tomar a ceia despreparado, não discernindo o que é o corpo de Jesus, há entre vós, Paulo diz, que havia entre eles muitos fracos. Então havia pessoas fracas, muitos doentes, e muitos até que dormiam. Então existia várias coisas, situações que estavam acontecendo na igreja do Senhor, que irmãos fracos, irmãos doentes, irmãos que dormiam. Cada palavra dessa tem um amplo raciocínio para você entender e saber o que é esse fraco, o que é essa doença, e o que é essa palavra que ele fala: muitos que dormem. Há entre vós. Já vimos alguns defender a tese, quando Paulo falou assim: há entre vós, igreja de Corinto, Paulo falando para a igreja, muitos que dormem. Há alguém que fala assim: mas os que já dormiram em Cristo. Não, ele está falando ali para a igreja viva, membros, pessoas. Quando eu falo para a igreja distintamente, coletivamente, é uma coisa, e quando o Espírito de Deus fala distintamente, é mensagem separada, exortação separada, mensagem que vai para fazer conserto, mensagem que vai para redarguir, para fazer com que cada um tenha um despertamento pessoal para poder andar firmado em Jesus, o nosso Rei e o nosso Salvador. Então, meus irmãos, vamos então dizer: eu posso ser curado fisicamente, posso ser curado espiritualmente, eu posso ser curado emocionalmente, eu posso ser curado psiquicamente. São áreas para nós então sabermos se nós estamos curados, se nós estamos realmente perdoados. Eu sentir os meus pecados perdoados pela palavra de Jesus, pela palavra de Deus, a palavra que liberta, ajuda eu então julgar a mim mesmo e dizer: realmente eu sou salvo, porque o sangue de Jesus perdoou os meus pecados. Aleluia, maravilha. E aí então, partindo para a parte final, ele fala assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O homem que vai julgar ele, sempre ele vai arrumar alguma forma de justificar. Só que Paulo falou assim: pense bem, vocês não julgam vocês próprios, mas há uma forma de julgamento, que aí não é eu que defino, não é eu que julgo a mim mesmo. Há uma forma de sermos julgados que não depende de eu ser julgado, eu aprovo ou reprovo. A minha conduta, meu comportamento, meu caráter, a minha ação de testemunho. Então, não sou eu mesmo. Eu tenho que saber que outros podem me julgar aquilo que eu sou, aquilo que enxerga em mim, aquilo que eu represento. E aí então, eu quero andar, nós queremos andar da melhor forma possível e termos um perfil de cristão, não para querer ser o melhor, mas para nós provarmos que somos salvos, libertados, e que temos uma vida que passou por um processo de libertação. Outrora pecado, outrora transgressor da lei, e agora somos abençoados, alcançados pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que Jesus hoje está falando com você, e você então pode ser alcançado, ou melhor, impactado
pela palavra, pelo poder do Espírito, e o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, fará uma obra total na sua vida. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê e obedece. Não adianta somente crer, temos que crer e obedecer, e aí então vem a possibilidade de nós sermos abençoados, alcançados pelo poder de Jesus, o nosso Rei. E aí então, como falamos para terminar, vem a parte final. Quando somos repreendidos, como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Nós somos repreendidos pelo Senhor, exortados pelo Senhor, através da inspiração da palavra. Você vem na igreja, muitas vezes você senta, e aí a palavra vem para te enquadrar na Bíblia. Você fala, mas que coisa, eu precisava dessa palavra, eu precisava ouvir essa mensagem, porque eu preciso me enquadrar, eu preciso me adequar à igreja. Há muitas vezes que alguém vem para a igreja e fala assim, eu preciso que a igreja se enquadre comigo, ou adeque comigo. Não é assim, eu que tenho que me enquadrar na igreja, e não é eu que mudo a igreja, o grupo, o corpo é que muda a minha vida. Então aí eu me enquadro, e aí começa o Senhor a trabalhar, eu como corpo de Jesus começo a andar então, querendo a perfeição, alcançar a perfeição, em nome de Jesus, o meu Salvador. Para não sermos condenados com o mundo, irmãos, isso é muito sério. O que a palavra está dizendo aqui? Condenado com o mundo. Saiba você que o mundo será condenado, o mundo perdido, o mundo sem deixar Jesus fazer uma mudança, uma transformação. Aqui diz assim, para eu e para nós, para a igreja não ser condenada com o mundo. Não queremos ser condenados com o mundo, queremos ser salvos, eu igreja, você igreja, pelos méritos de Jesus que comprou a nossa vida, nos resgatou, limpou, purificou. Então, não ser condenado com o mundo, mas ser salvo junto com a igreja separada, a noiva do Cordeiro, para ir para a mansão celestial. Aleluia. Condenado pelo mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos dais, esperam para os outros, tenha paciência, façam tudo organizadamente, façam tudo em sincronia, em sintonia também. E aí então, ele, para encerrar, ele falou assim, mas se alguém tiver fome, pressa, então, faça isso em casa. Na casa do Senhor não, na casa do Senhor tem ordem. E aí, ele diz assim, porque para que não vos ajunteis ou reúnam para condenação. E aí, para completar, ele falou assim, falei bastante em vários ângulos, de várias formas, mas como era carta que ele mandava também, aí então ele falou assim, quantas demais coisas que eu não falei nessa palavra, quando eu for, eu falo o restante das coisas. Amém? Então para você, irmão, para você, irmã, tem uma palavra de consolo, tem uma palavra de fé, tem uma palavra de esperança. Jesus é a esperança. Ainda há uma esperança para você. Se nessa noite alguém entrou aqui ainda não salvo, não deu a vida, não deixou Jesus entrar e fazer uma mudança radical na sua vida,
há uma esperança. Aceite Jesus e Jesus vai te abençoar. Coloque-se em pé em nome de Jesus.